terror noturno é um distúrbio do sono caracterizado por gritos enquanto a pessoa dorme e pelo semblante de terror, como se a pessoa estivesse presenciando algo terrível. Quando se desperta uma pessoa neste episódio, ela geralmente não se lembra de nada, ou tem apenas uma vaga sensação de uma cena aterrorizante. Quando fala-se em terror noturno, é normal a pessoa lembrar-se logo da palavra pesadelo. Mas saiba que o terror noturno é ainda mais grave, por ser um severo distúrbio do sono consistindo de ataques terror agudo, emergindo do sono profundo sem sonhos. É acompanhado por violentos movimentos corporais, agitação extrema, gritos, choro, gemidos, falta de ar, suor, confusão, dilatação das pupilas, visão de vultos, aceleração dos batimentos cardíacos, pressão arterial e respiração. E, em alguns casos, fuga da cama ou do quarto, comportamento destrutivo e agressão dirigida a objetos, outras pessoas ou a si mesmo. Em consequência, podem ocorrer feridas, fraturas e lesões. As causas mais comuns são alterações emocionais, estresse, preocupações, nervosismo, ansiedade, abuso de álcool e drogas. Infelizmente, a vida de muitos tem sido uma vida de terror, de susto atrás de susto. Pessoas que vivem atormentadas por forças espirituais do mal. Pessoas que, inclusive, já tentaram livrar-se dessas forças negativas, buscando no espiritismo, no ocultismo, na cartomância, na vidência, nos bruxos, nos feiticeiros, uma forma até de livramento. Mas a situação piorou a cada dia e a cada instante. No programa de hoje, sexta-feira, você vai aprender como livrar-se de tudo que é horror, tudo que é terrorífico, medo, pânico, nervosismo, vícios, visão de vultos, audição de vozes, desequilíbrio emocional que leva você a ser uma pessoa agressiva, uma pessoa bruta, até mesmo com os seus familiares. Muitas vezes, após determinadas ações, você leva a sua mão à cabeça e você diz: como eu fui capaz de fazer uma coisa dessas? Como é que eu fui capaz de falar uma coisa dessas? Você não sabe mais o que fazer com a sua vida. No programa de hoje, você vai aprender a livrar-se dessas forças negativas que lhe acompanham e têm aterrorizado o seu viver a cada dia. Nós vamos agora até Vila Nova de Gaia, onde o Carlos já está preparado. É um convidado, uma convidada. O Carlos com a senhora Fernanda. Ele já está preparado lá em Vila Nova de Gaia com a senhora Fernanda, que vai contar-nos o seu caso verídico. Olá, Carlos. Nós estamos aqui diretamente da fachada do Cenáculo de Gaia e nós temos aqui um caso verídico que nós vamos apresentar, que é a dona Fernanda, que vai nos contar como era a sua vida antes de chegar ao centro de ajuda. Dona Fernanda, como é que era a sua vida antes de chegar ao centro de ajuda? Antes de chegar ao centro de ajuda, eu era muito nervosa, muito depressiva e com problemas espirituais. Esses eram os problemas que fizeram a senhora chegar ao centro de ajuda? Sim, pastor, foram esses problemas que me fizeram chegar ao centro de ajuda. Você vai saber com mais detalhes como ela fez para superar essa situação e como está a sua vida hoje, depois ao chegar ao centro de ajuda. Daqui a pouco voltamos com o Carlos e com a senhora Fernanda, ela que vai compartilhar conosco o que passou na vida, o terror que passou, o horror que passou, mas também a felicidade que hoje desfruta. Mas não saímos de Gaia. Vamos voltar lá outra vez, onde a Natália já tem nomes de pessoas que ligaram um amigo 24 horas. A Natália que está ali na nossa central de atendimento. E você que precisa de ajuda, você que precisa de orientação, desabafo, incluir o seu nome, o nome de um familiar seu, no livro da oração, ligue 21 836 8008. Bom dia, Natália.
Olá, muito bom dia. Exatamente, hoje eu me encontro no Cenáculo de Gaia, na nossa linha de apoio Amigo 24 Horas. Mas para já eu gostava de convidar você a acessar o nosso site centrodeajuda.pt. Você que está interessado em conhecer um dos nossos centros de ajuda, você pode aceder a essa página, que é centrodeajuda.pt. Lá nós temos todas as informações, os horários das reuniões e com certeza você será muito bem-vindo. E para já também gostava de falar da nossa linha Amigo 24 Horas. Como eu me encontro aqui no Cenáculo de Gaia e temos aqui os nossos atendentes, pessoas que estão disponíveis para lhe ajudar, para lhe dar uma orientação certa e devida. E com certeza você colocando em prática obterá os resultados. E para já gostava também de ler alguns nomes de pessoas que já contactaram a nossa linha Amigo 24 Horas, que é o 21-836-8008. A Otília Ribeiro pede oração pelo seu filho, que está a passar por uma grande depressão, e pela neta, para que ela se aproxime do pai. A Jéssica de Torres pede oração para que seja curada de um problema de saúde no pâncreas. E a Carmen Ferreira do Porto pede ajuda em oração, pois sente-se fraca e desanimada. Não tem tido forças para resolver os seus problemas. E talvez esse seja o seu problema ou até pior, mas com certeza há uma solução. Se você recorrer ao Criador da vida, você certamente obterá o resultado que você precisa. Por isso, aguardamos pela sua ligação. 21-836-8008. Obrigado, Natália. Daqui a pouco voltaremos à central de atendimento e vais compartilhar conosco mais nomes de pessoas que ligaram e outras tantas que ligarão a partir de agora, como bem disseste, 21-836-8008. Eu quero que você conheça essa jovem senhora, a Tiara. Ela passou um horror na sua vida. Vamos acompanhar. Na minha juventude, eu era infeliz, muito infeliz, tinha problemas espirituais que me perturbavam muito, era insônia. Via as pessoas me chamarem e eu não era ninguém. Não dormia à noite por medo, tinha muito medo do escuro. Tinha problema dentro de casa, muitas brigas, muita confusão em casa. E aí eu conheci uma pessoa, que agora é o meu esposo, e casei com ele. Antes de conhecer ele, eu roubava, eu tinha muito desvio de conduta, mentia, roubava as coisas assim. E eu pensei, então eu vou casar com ele e vou mudar. Mas não mudei, não mudei. Piorou, as coisas piorou. Quando eu casei com ele, piorou. A gente foi morar de favor, a gente não tinha condição nenhuma, nem de pagar um aluguel, a gente não tinha condição. Fomos morar na casa da minha sogra. Era muitas brigas, eu e ele. Então eu não podia engravidar dele. Os médicos diziam que o nosso sangue não era compatível. Então eu engravidei, mas perdi. Aquela dificuldade em casa com ele, ele já chegou a arrumar minhas malas para me mandar embora, porque era muito ciúme, eu era muito possessiva mesmo, eu via coisas que não existiam. E com isso eu quase perdi o meu casamento. Foi quando eu conheci a igreja, vim para a igreja, então eu comecei a lutar, eu comecei a mudar, eu já comecei a agir diferente com ele. Eu já estava na igreja há um tempo e ainda eu não tinha conseguido me libertar desses desvios de conduta, maus pensamentos, uma vida espiritual que ainda não estava de acordo com o que o pastor estava falando. E aí eu decidi sacrificar na campanha de Israel. A minha vida começou a andar, mas aí veio uma doença para mim. Eu engravidei outra vez, já pude engravidar. Quando estava tudo bem, a médica disse que eu estava com diabetes e eu não aceitei. Então eu lutei com Deus, lutei e fiz novamente o exame e o exame não deu nada, deu negativo. Fui curada disso e a maior alegria que eu tenho hoje é ter o meu casamento como está hoje. Eu nunca pensei que eu fosse ter um casamento como eu tenho hoje. Outrora vivia um horror, um terror, susto atrás de susto. Os seus problemas emocionais, interiores e espirituais levaram a Tiara a ter atitudes completamente descontroladas. Hoje é totalmente diferente.
hoje é realizada, hoje é casada, hoje é feliz, hoje é um exemplo para a sua família. Antes uma dor de cabeça, uma vergonha para a sua família, hoje motivo de orgulho, motivo de felicidade. E por quê? Porque se libertou das forças negativas. Ela se submeteu a esse tratamento, a esse descarrego que realizamos às sextas-feiras no Centro de Ajuda, esse descarrego com as águas que são apresentadas ao Autor da vida e que eu já vou falar sobre elas. Porque nós vamos aspergir águas apresentadas ao Autor da vida sobre vocês, para que esse terror, esse horror de vida seja ultrapassado, vencido. A água, ela tem um símbolo de limpeza, de lavagem, de pureza. E é tudo isso que você precisa, limpar-se de tudo que é mal, lavar-se desse horror e terror. Eu insisto em falar essas palavras, porque é exatamente isso que muitos têm vivido, um horror de vida. É por isso que muitos já pensaram até em desistir e dar um ponto final na sua própria vida. Não faça isso. O que você deve fazer é preparar uma garrafa com água. Uma garrafa com água assim. Você tem uma garrafa com água aí na sua casa? Uma garrafa de 1,5 litros, por exemplo, ou pequenina? Prepara. Eu já vou explicar para vocês o que vocês vão fazer com essa água ainda hoje, sexta-feira. Mas antes, vamos conhecer a Amélia, primeiro a Amélia, o Leonardo e também a Helena Reis. Eu, antes de conhecer o Centro de Ajuda, era uma pessoa muito triste, vazia. Derivado dessa tristeza, esse vazio, só pensava em sair, divertir. A vida sentimental não era preenchida porque sentia um vazio que tentava preencher através de relacionamentos também que não duravam muito tempo. O pior momento da minha vida, quando eu comecei a ver mesmo que precisava mesmo de ajuda, porque eu cheguei num momento que eu, até no trabalho, fui humilhada. Conheci o Centro de Ajuda através do meu tio, que frequenta há muitos anos. E foi ele que insistiu tanto, que sempre me convidava, que hoje eu estou aqui. Após de frequentar as reuniões do Centro de Ajuda, hoje eu posso dizer o vazio que eu tentava preencher através de coisas, digamos, do mundo errados. Hoje eu estou preenchida, sou uma pessoa feliz e não tenho mais medo de enfrentar qualquer situação que pode surgir na minha frente. E eu sou uma pessoa alegre e estou muito feliz. Meu nome é Leonardo Cunha, sou morador da Maia e a maldição na minha vida começou com os meus avós até, porque minha avó tinha uma vida financeira muito boa. Eles tinham uma vida, quer dizer, toda feliz, tinham 6 filhos, até que o meu avô ele teve um relacionamento extraconjugal e de uma hora para outra um homem totalmente dedicado ao lar, aos filhos, muito atencioso com a esposa, que não deixava faltar nada, virou totalmente a cabeça. E saiu de casa sem mais, sem menos, sem ninguém entender o porquê. E orientaram a minha avó na altura para poder se consultar nos bruxos. Ela foi perguntar pela solução, para ter a solução desse problema. Orientaram no bruxo para ela poder começar a participar dos rituais, para poder quebrar aquela maldição, aquele trabalho que fizeram para poder destruir a vida dela. E foi quando aí o sofrimento mesmo começou para valer na nossa família. A minha avó, que nunca trabalhou, viu-se numa situação com 6 filhos e sem conseguir colocar comida dentro de casa. E para piorar a situação, a minha mãe com meu pai também começaram a ter problemas. Ao participar de um desses rituais com a minha avó, convidada pela minha avó na altura, o meu pai, que nunca teve nenhum vício, e a verdade é que a partir daquele momento meu pai começou a ser viciado em álcool. Começou a faltar as coisas também dentro de casa, porque o meu pai, de um excelente profissional no trabalho dele,
ele começou a faltar no trabalho, começou a não parar no trabalho dele, e assim foi mandado embora, e começou a vir problemas atrás de problema também, até que veio a separação dos meus pais. A minha mãe teve que separar do meu pai, onde que eu e minhas 3 irmãs, juntamente com a minha mãe, a gente ia ter que morar na rua, virar morador de rua. E a minha avó, por pena da gente, né, para não deixar a gente viver na rua, ela nos levou para dentro da casa dela, onde já tinha mais 6 crianças também ali sofrendo, já passando fome. Então, veio a aumentar o número de pessoas ali totalmente conturbada dentro de casa. Então, foi terrível. Era briga todos os dias entre os meus tios, né? Briga de faca, era vício do álcool, vício das drogas, tudo dentro de um lar. E a situação cada vez pior. Os bruxos pediam cada vez mais para que fosse feito obrigações. Tinha alturas que, porque o sacrifício, quando pedem lá nos bruxos, os animais ficam pendurados numa parede, essas coisas durante um tempo, as obrigações. E depois, para eles, aquilo dali vai, quando começa a entrar no período de decomposição ali, tem que se renovar. E como que a gente não tinha para comer dentro de casa, e eles iam jogar aquelas coisas fora, muitas das vezes era aquilo que a gente comia dentro de casa. Até que eu fui crescendo, entrei no período da adolescência e comecei também essa maldição, que era no caso do meu pai, o vício do álcool começou a entrar também na minha vida. Eu comecei a beber, me tornar viciado em álcool, beber de segunda a segunda-feira, sempre bebendo álcool. Comecei a participar de gangues, onde fui ameaçado de morte, tive que fugir da onde que eu residia. Foi uma vida totalmente destruída, desgraçada, perdi o meu grande sonho, que era me tornar jogador de futebol. Ficou tudo para trás por causa dessas noitadas que eu participava, das gangues. Até que me convidaram para poder participar das reuniões no centro de ajuda. E depois de muita luta, essa maldição que existia na minha vida foi quebrada, na minha vida e de toda a minha família. Hoje sou uma pessoa totalmente realizada, feliz, tenho uma família constituída. Insônia, angústia, tristeza, inquietação, desânimo, dores constantes, doenças, família destruída, perdas irreparáveis, danos financeiros. Se tem vindo a observar os sintomas, ou tem visto os seus sonhos, ou de quem o rodeia serem sistematicamente destruídos, não perca mais tempo. Arranque da sua vida aquele que tem arrancado de si os seus sonhos. Participe no grande tratamento com as águas de Israel para anular o efeito do destruidor de sonhos da sua vida. Serão 3 sextas-feiras em que iremos realizar um tratamento inédito que fará reerguer os seus sonhos das cinzas. Para este tratamento, deverá trazer uma garrafa de água e uma fronha de travesseiro. Mais informações através da linha Amigo 24 horas 218-368-008 ou em centrodeajuda.pt. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Tudo começou desde já quando eu era muito criança. Eu era uma pessoa muito reservada, não fazia amizades, era triste, angustiada. Também não tive uma infância muito feliz, embora meus pais me dessem tudo, mas faltava-me o amor dos meus pais, não tinha aquele carinho, nem aquela atenção de vida. E tudo começou por aí. Na escola, depois comecei a fumar aos 12 anos, talvez para me integrar num grupo de amigos, de amizades, para não me sentir tão sozinha. Comecei a fumar aos 12 anos e a minha infância e adolescência foi triste, vazia, angustiada. Pronto, vivi assim durante muito tempo. Não tinha razão de viver, nem motivos para viver. E pronto, isto carregava muitos problemas para a minha vida em todos os sentidos. Também tinha problemas espirituais, sentia mexer-me nos pés de noite, tinha problemas de saúde, tive hepatite, tinha enxaquecas, tinha problemas na coluna, tinha muitos problemas a nível financeiro, tinha uma casa minha, tinha na época um filho com 18 meses, nem leite tinha para lhe dar. Tinha-me cortado a água, a luz, embora nós ganhássemos bem, os nossos ordenados, mas o dinheiro desaparecia, não tínhamos nada. Foi então que eu resolvi ir ao Centro de Ajuda Espiritual. Ou a minha vida muda ou eu mato-me. E realmente eu fui lá e a partir do momento que eu entrei, nunca mais saí. No mesmo dia que entrei uma Helena e saí outra pessoa.
Já saí com mais alegria, com mais vida, com mais perspectivas de vida. Algo mudou ali e eu vi que a solução da minha vida estava ali. Fui-me libertando dos vícios, do mal espiritual que eu tinha, fui curada das enxaquecas, do problema de fígado que eu tinha, que eu desmaiava a todo momento, na rua. Já me sentia uma pessoa alegre, feliz, com vontade de viver, com prazer de viver. Só que havia uma situação na minha vida que eu não estava satisfeita, que era a minha vida financeira. Então eu trabalhava por conta de outros, estava à frente de uma lavandaria, que era um negócio que eu estava na altura, trabalhava, mas não era reconhecida pelos meus patrões. Então eu revoltei-me com a situação e disse, eu também quero ser empresária e eu sou capaz, eu vou-me lançar. Foi quando surgiu a Fogueira Santa e eu me lancei. Hoje eu sou uma empresária, bem-sucedida, Deus tem abençoado o meu negócio, de lavandaria, com engomadoria, tinturaria, serviço de costura, de peles. Hoje estou realizada, não só na vida financeira, mas em todos os sentidos da minha vida, tanto na vida familiar, na vida sentimental, na vida espiritual, na vida profissional. Hoje sim, hoje sou uma pessoa feliz, realizada e próspera. Nós estamos agora com a dona Fernanda e ela vai nos contar como era a sua vida antes de chegar ao centro de ajuda. Dona Fernanda, a senhora havia falado no início que a senhora era uma pessoa nervosa, uma pessoa deprimida, uma pessoa angustiada. Foram essas situações que levaram a senhora a chegar ao centro de ajuda. E decorrer de toda essa situação, o que isso tudo causou na sua vida? Pastora, isto tudo causou um problema espiritual, onde eu sentia que parecia que carregava um peso de 2 quilos nas minhas costas. Eu bem fazia força para cima, mas aquele peso vergava-me para baixo. Sentia-me mesmo muito mal disposta. Eu falei com a minha filha, e onde ela foi chamar uma cunhada minha, e onde ela levou umas peças de roupa minha, ou uma bruxa, e onde ela trouxe essas peças e eu tinha que vestir essas peças e tinha que fazer lá o defumadouro. Então quer dizer que a senhora, no desespero, sim, sem saber o que fazer para resolver o problema, a senhora aceitou o convite de uma pessoa que levou suas roupas ao bruxo. Sim. E depois que a senhora vestiu essa roupa, o que aconteceu? Resolveu o problema? Piorou? Não, ainda fiquei pior, pastor. Ainda fiquei pior. Então é que aquilo piorou, mas muito. Mas muito. Chegou até um certo ponto que eu nem banho queria tomar. Já ia para 3 meses que eu não tomava banho. E até a minha filha, ela disse assim, mãe, onde quer que eu vou dar um banho? E quando ela me falava no banho, então é que eu me revoltava. Porque eu não queria a água. Não sei o que é que se passava comigo. Tudo que elas faziam, tudo me enervava. Tudo ficava fora de mim. Elas pediam para eu comer e tudo, e eu nada, negava tudo. Porque eu não conseguia engolir nada para baixo. Eu não conseguia. Elas levavam-me para o hospital, eu corria os hospitais de Valongo, Penafiel, eu corria tudo. Até o centro de saúde foi, nada, não valia nada. Davam-me injeções e tudo. Eu adormecia, quando acordasse mandavam-me embora, tudo bem, estava tudo bem. E aquilo sempre piorava. Foi aí que eu cheguei, eu disse assim, Isabel, levai-me a algum lado porque eu já não aguento mais isto. Quer dizer, depois de tantas tentativas, depois de tantos lugares que a senhora procurou, como o bruxo, sim, que é o que muitas pessoas, na verdade, elas recorrem como a única alternativa, pensando em resolver essa situação. E a senhora foi uma delas. A senhora procurou, buscou, fez o que eles pediram, sim, e não resolveu, piorou mais ainda. Tem mais um caso, pastor. Houve um sábado, que eu estava mesmo já, que eu já não me aguentava mais, e eu disse, Isabel, eu vou morrer. Levai-me a algum lado que eu vou morrer. E ela disse, ela ligou para uma cunhada minha, onde ela veio, até tinha lá uma sobrinha minha que me lavou toda, da cabeça aos pés. Dizia que era uma água benta. E dizia, isto já vai passar, isto vai passar tudo para mim, eu queria dizer. E aquilo sempre pior, sempre piorava. Então ela foi onde me levou a outro bruxo. Eu só num sábado corri 4. Num dia a senhora, sim, correu em 4 bruxos? Eu não ia para outro, saía à noite e ia para outro. O desespero era tão grande que a senhora queria uma resposta de imediato. Eu onde no primeiro, foi esse que me pôs o crucifixo, ia dizer que eu ia ficar bem, tornou-me mandar fazer o defumadouro e nada adiantava, aquilo cada vez ficava pior. Então tornaram-me a levar ao outro, chamava-o um pai de santo, não sei que eu estive ali muito tempo à espera dele e a que estava lá, devia ser ajudante, tornou-me outra vez, tornou-me a dar um banho de água benta também, e eu cada vez pior. E foi quando depois ele chegou, lá o bruxo, e fez-me perguntas se eu trabalhava, se os meus pais eram vivos, e eu respondi tudo. E ele então sobre isso que eu disse, ele disse o que é que eu tinha. Onde eu tinha que ir acender umas velas e tudo,
mas que nada adiantou. E eu cada vez sempre pior. A senhora teve momentos, desculpe cortar a senhora teve momentos em que a senhora pensou em se matar, dar cabo da vida, já tentou o suicídio? Isso não, pastor. Isso nunca tentei. Mas sentia a sensação de morte nas vidas da senhora? Sim, isso era. E isso, naquele que eu só morresse, para mim, até era capaz do problema ficar resolvido. E com esses problemas todos que a senhora tinha, a família, claro, obviamente, era atingida. Quais eram os sintomas que aconteceram também na família? Olha, no último bruxo que eu fui, teve uma filha minha que teve um acidente ao ir ao meu encontro, teve um acidente de carro. A Isabel também teve um acidente de carro, estava a vida a ficar toda destruída. Eu estava a levar a minha filha junto comigo também naquele problema que eu tinha. Estava tudo a ficar destruído, tudo. Era a minha filha mais nova também, já tinha o problema de ter perdido a avó e tudo, que ela também tinha ordem de morte de mim, não sei porquê, e estava tudo a ir, estava a levar todos junto comigo. Então quer dizer que a sua família também sofria com os mesmos problemas espirituais que a senhora? Muito mesmo, pastor. Agora, dona Fernanda, nos conte agora o que a senhora fez para sair desse sofrimento, desse inferno que a senhora viveu, porque a senhora procurou 4 bruxos num só dia. Fez tudo o que eles pediram. Recorreu aos médicos, os médicos não sabiam o que a senhora tinha. Vivia uma vida angustiada, nervosa, perturbada. Como é que a senhora saiu dessa situação? O que a senhora fez? E tem um detalhe, pastor, posso falar antes? Um detalhe, que engraçado, quando eles mandaram-me tomar um banho, deitar o sal na banheira para tomar um banho, para coisa, e depois eu tinha que tomar aquelas medicações, fazer aquela medicação. Nesse dia, que eu, ao tomar o banho, ainda fiquei pior, a minha filha, a Isabel, que só na medicação deitou toda ao saco do lixo. Não fiz nada que o bruxo mandou. Porque as primeiras coisas que eu fiz, eu cada vez ficava pior. E ela foi assim, é assim, ainda fica pior, que eu sou na medicação, deitou todo ao saco do lixo. Quer dizer, havia uma revolta por parte deles de querer ajudar a senhora e não ver resultados. Mas qual foi o resultado, então, que a senhora viu na sua vida? Foi onde uma filha minha, a minha filha mais velha, o Joaquim, mas mais a filha mais velha disse, mãe, onde cá que você vai comigo ali a um lado? E eu... Pronto, já desconfiava alguma coisa e disse, não, eu não quero ir. E então ela disse assim para mim, se fosse a Isabel a pedir, você ia logo, mas como sou eu, você já não quer ir. E então, aquilo tocou-me e eu fui com ela. Eu fui onde ela me trouxe ao centro de ajuda. A senhora foi no centro de ajuda com ela? Sim, eu sem saber? Sem saber. Pastor, quando o pastor me fez a oração, eu fiquei bem. Mas mal saí da porta para fora, aquilo tornou tudo ao normal. Tornou outra vez os problemas todos. Quer dizer que a senhora teve naquele momento o resultado, ali no centro de ajuda, o peso, a angústia, aquele sofrimento todo saiu, mas ao chegar fora, o mal tentou se levantar novamente, para criar dúvidas, para desanimar a senhora e deixar de vir buscar. Porque eu vim contra a vontade. Eu também tinha maus olhos contra a Iurde. Desde que foi aquele problema no Coliseu, eu fiquei sempre com aquele problema e eu não queria, porque a minha coisa era a Igreja Católica. Pronto, e eu não queria ir para ali. A senhora tinha um preconceito, como muitas pessoas têm, sem saber e sem procurar. Ver com detalhes, entrar para participar, para ver. E a senhora entrou, a senhora viu no primeiro dia o resultado. E depois disso, o que a senhora fez mais? Pronto, e eu fui para casa e aquilo tornava outra vez. Eu chamava as minhas filhas, chamava a Isabel, tirava-as todas do trabalho, sujeitas a elas perder o emprego também. E assim, vós vim-me ajudar que eu vou morrer. E ela, a minha Isabel, chegava a casa e já começavam logo a ralhar comigo. E o senhor, não sei o que eu tenho, eu vou morrer. E elas tornavam-me a casar de mim, tornavam-me a trazer ao centro de ajuda. E eu também tornava a vir e tornava-me a fazer oração e eu tornava a ficar bem. A sua libertação, ela teve um espaço de quanto tempo? Olha, pastor, quando eu entrei no dia 1 de abril de 2010, e quando eu entrei, quando a minha filha disse, mãe, você quer ir ao centro de ajuda? Sim, pô. E ela, então nós vamos. Foi a partir daí que o pastor me disse para eu fazer as correntes estas feiras, onde eu fiz. Na segunda, sexta-feira, pastor, eu já quis ir tomar banho, eu fiquei tão bem, que, não vou dizer que passou logo de uma vez, não passou, mas já quis ir tomar banho, já dormia melhor de noite. Eu senti vi logo uma transformação logo em mim. Quer dizer, na segunda corrente, a senhora começou a ver a transformação na vida da senhora, a paz que a senhora não tinha, a senhora começou a ter a vontade de tomar banho, que era uma coisa que a senhora não tinha.
O relacionamento da família, como é que ficou depois daí? Começou a melhorar também, pastor. Começou já a haver mais harmonia, mais paz, porque já estava a dar mais sossego, mais paz para elas, que elas nem descansavam de noite nem nada, por causa de mim. Como é que está hoje a dona Fernanda agora? Olha, pastor, eu hoje tenho saúde para dar e vender. E digo mesmo, olha, foi a coisa mais maravilhosa que me aconteceu, foi eu entrar no centro de ajuda. E a senhora antes não queria entrar. A senhora antes tinha um preconceito. Tinha maus olhos. É, e eu pergunto, e agora o preconceito da senhora? Já foi tudo. Saiu tudo. E o que as pessoas, quando olham para a senhora hoje, o que elas dizem? Olha, pastor, elas não querem aceitar. Diz que o que eu passei, que era como é que eu hei de explicar? Que era psicólogo, que era coisas minhas, que não era nada aqueles problemas que eu tinha. Elas não acreditam no que a senhora sofria, mas vê uma diferença na sua vida. Pois viram. Tenho uma menor amiga até, ela diz assim, vai, você agora está tão bonita, está mais disso. Pronto. Quer dizer que hoje esse é o reflexo de uma pessoa liberta, transformada, que conseguiu reconstruir a sua vida do chão, uma vez que foi derrubada pelos espíritos malignos. Hoje só tem uma família unida, uma família feliz. A família está na presença de Deus? Estou eu e 2 filhas, mas na minha fé os 8 também já estão. Através do testemunho da senhora, suas filhas vieram para o centro de ajuda. E os outros também. Amém. Você pode ver que a dona Fernanda, o que ela hoje tem na sua vida, é justamente o que o próprio Deus ele quer fazer na sua vida. Essa transformação, essa reconstrução de uma nova vida aconteceu por uma atitude que ela deu a si própria, para que o próprio Deus pudesse mudar a sua vida. Dona Fernanda, qual é o conselho que a senhora dá para essa pessoa que está nos assistindo agora? O conselho que eu dou, se elas estão a ouvir o meu testemunho, que elas estiverem a passar pelo mesmo problema, pela mesma situação que eu passei, eu aconselho a elas procurar o centro de ajuda mais perto delas e que não tenham medo de entrar no centro de ajuda. Assim como Deus resolveu na minha vida, fez tudo de bom, também faz na vida delas. Que elas não tenham esse preconceito do que as pessoas falam sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. Que não tenham esse medo, esse preconceito. Você pode fazer como a dona Fernanda, que chegou ao centro de ajuda, dando uma oportunidade a si própria. E hoje é um caso verídico na sua vida, para a sua família e para todos aqueles que não acreditavam nela. E hoje tem reconhecido que essa transformação é possível acontecer através do próprio Deus. Eu estarei ali em Paredes, juntamente com a dona Fernanda e toda a equipa, para auxiliar e ajudar todas as pessoas que se encontram nessa situação. Na Avenida Comendador Abílio Seabra, número 7, no antigo cinema de Paredes. Estaremos com esse intuito, com essa mesma fé, para ajudar você. Eu chamo Lucília Silva, moro na Maia e eu desde que me conheço, desde muito novinha, eu tive hoje sei que era uma perturbação, mas na ocasião não sabia, porque acordei de madrugada, assim, sem mais nada, e fui ao quarto dos meus pais, eles estavam lá, só que eu não os vi. Abri a porta e andei na rua, em camisa de dormir, na madrugada. Entretanto, andei bastante tempo, batia nas portas de pessoas de família, nos vizinhos, a perguntar pelos meus pais. Entretanto, eu ando na vizinhança e venho a dar com o meu pai em frente à minha procura, eu sem saber por que razão é que eu saí. Disseram para ir a uma senhora, uma vidente, e ela começou a dizer que não podia passar cemitérios, não podia passar certas coisas, não era? E eu fui crescendo a infância, claro, não foi uma infância assim muito boa, porque nós tínhamos dificuldades, eu era a mais velha, e eu era muito atingida, assim, a certas coisas que não eram boas para mim. Casei, o marido não me dava mal viver, só que eu tinha muitos nervos, os meus nervos eram tão grandes que eu dava com a cabeça na parede, eu dava murros, sem nexo, sem ninguém me fazer mal. Andava em médicas, a médica fez de tudo por mim, ela fez de tudo, só que não dava resultado, porque eu tomava muita medicação para dormir, e não conseguia mesmo dormir. Portanto, o pouco que eu calhasse adormecer, eu entrava em pânico. Portanto, eu tinha pânico, porque eu dizia, eu vou morrer hoje, eu vou deixar o marido, eu vou deixar as minhas filhas, eu vou morrer. Houve uma ocasião que a médica que me disse, eu não sei mais o que lhe fazer,
Porque se você, vou lhe dar esta última medicação, se você não estiver melhor com esta medicação, eu vou pô-la para um psiquiatra. Conclusão, cheguei a ir a uma consulta de psiquiatria. Só que a medicação fez-me muito mal. A medicação que me deram fez muito mal. Eu estava a entrar mesmo, a ficar mesmo maluca, não era? Mesmo, se eu era perturbada, com sei que era perturbação, então ainda estava a ficar pior. Uma vez, uma ocasião, a minha filha mais nova pegou-me no porta-moedas uma moeda e eu peguei uma faca para lhe cortar a mão. Foi a partir daí que a médica disse que eu não tinha mais solução, que ia me internar. Foi quando então eu liguei a televisão no meu trabalho e eu ouvi falar do centro de ajuda. E a partir daí, conforme eu ia ouvindo a palavra, eu ia praticando e então aí começou a transformar a minha vida, a me libertar, eu a sentir-me bem, não estar dependente da medicação. Foi no centro de ajuda que a minha maldição foi quebrada e hoje estou livre. O meu sofrimento começou quando eu era jovem, talvez com os meus 17, 18 anos. Sofria de problemas de coluna, eu sofria também com dores de cabeça, com um complexo de inferioridade. Sem dinheiro para nada, vivia na dependência dos meus pais, na casa deles. Me envolvi nos vícios, fumar heroína e haxixe. Era para me refugiar um pouco, porque a minha vida não era fácil, não é? O meu fundo de poço foi aí, porque eu era viciada, não trabalhava e não tinha dinheiro para nada. Então eu conheci o centro de ajuda através de uma senhora que frequentava também aqui. Então eu vim, conheci o centro de ajuda. Estou livre desse complexo de inferioridade, de todas as doenças, todos os vícios. Hoje tenho uma vida realizada. E como em todos os programas nós temos falado da nossa linha Amigo 24 Horas, hoje não vai ser diferente, pois nós temos essa linha todos os dias inteiramente ao seu dispor, 24 horas por dia, como já diz o nome. Então você que está passando por um problema, uma dificuldade e gostava de incluir o seu nome e o nome dos seus familiares no livro de oração, você pode fazer agora mesmo, pelo 21-836-8008. A Joana Silva, de Lisboa, ela pede oração pela esposa que foi operada recentemente a um cancro, mas está tendo muita dificuldade na recuperação. A Isabel Marques, de Alcochete, sofre com um problema intestinal grave. Tem tomado a medicação indicada pelos médicos, mas não estão a fazer efeito. E a Suzana Lima, ela tem sido vítima de inveja e nada tem dado certo na sua vida. E você acha que isso é uma coincidência? Não, há um mal escondido na sua vida. Você que está passando por esse problema de inveja, bruxaria, insônia, você não tem uma noite de paz sequer. Você pode vir ao centro de ajuda mais perto de si, como nós falamos no início do programa. Você que deseja saber a morada do centro de ajuda, você pode tanto acessar o centrodeajuda.pt, como também contactar a nossa linha Amigo 24 Horas, que é o 21-836-8008. O que você não pode é ficar parado e de braços cruzados. De braços cruzados, Natália, essa pessoa tem ficado. E não é porque ela não quer mudar de vida, e não é porque ela não quer ser feliz, é porque muitas pessoas, de tantas tentativas frustradas, já estão desacreditadas da felicidade. E o que é que fazem? Cruzam os braços, porque eu já tentei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, não consegui nada. Agora que eu não vou conseguir, depois de 10 anos, depois de 20 anos, vivendo de uma forma infeliz, agora eu vou dar uma reviravolta na minha vida? Sim. A Natália falou certo, você não pode ficar de braços cruzados. Ainda há pouco, eu pedi para você preparar uma garrafa com água. Você já preparou? Ah, Felipe, eu não preparei. Olha, se nem forças você tem para preparar uma garrafa com água, eu pergunto, como é que você quer mudar de vida? Se nem uma garrafa com água você consegue preparar. Ah, no meu caso, é que eu não tenho a disposição. Não há problema. Não há problema. Você vai preparar uma garrafa com água. Por quê? Porque hoje, sexta-feira, nós vamos fazer o descarrego com as águas que o Ítalo apresentou lá junto ao hospital. Vamos a estas imagens, eu já volto. Nós estamos aqui diante do hospital e aqui é um lugar
aonde o destruidor de sonhos, ele tem colocado milhares de pessoas acamadas por conta de uma doença, por conta de um câncer, de um cancro, de um vírus, de uma bactéria. Ele entra na saúde e, como tem um texto sagrado que diz que cair de cama e não há de se levantar, porque peste maligna deu nele. E o destruidor de sonhos tem feito isso com milhares de pessoas. Tem deixado pessoas caídas, literalmente falando, destruídas. Aqui dentro há milhares de pessoas, não só aqui, mas em vários hospitais, que o destruidor de sonhos colocou ela numa cama, colocou ela internada. E só um milagre para poder fazer com que essas pessoas voltem a ter a sua vida restauradas. É por isso que nós estamos aqui com a junção das águas do poderoso descarrego para arrancar o destruidor de sonhos. E nessa sexta-feira, nessa próxima sexta-feira, nós vamos fazer o descarrego para que, se o destruidor de sonhos ele tem afetado a tua saúde, ou ele tem trabalhado para fazer você cair de cama e não se levantar mais, ele venha a ser arrancado da sua vida. Ó Pai das luzes, Criador dos céus e da terra, eu consagro essa junção das águas que veio de Israel mais uma vez diante, meu Deus, aqui desse hospital, para determinar que todas as pessoas que vão receber o descarrego com a junção dessas águas venham ser livres, venham ser libertas do destruidor de sonhos, do exterminador de sonhos, aonde ele estiver afetando essa criatura ou os familiares, que ele seja arrancado, porque nós estamos aqui para apresentar essas águas a Ti. Vamos nessa fé, nessa próxima sexta-feira, o grande desafio da cruz com o descarrego para arrancar o destruidor de sonhos da sua vida. Nós vamos fazer hoje, sexta-feira, o descarrego contra o destruidor de sonhos que atua na saúde, influenciando em outras áreas na sua vida. Pessoas que abriram mão da realização dos seus sonhos às custas dos seus problemas de saúde. Por essa razão, como você pôde observar e acompanhar, o Ítalo foi até as portas do hospital e apresentou essas águas ao Criador. Nós vamos aspergi-las sobre vocês, para que haja uma limpeza espiritual, para que haja uma purificação, para que você seja livre dessas dores crônicas, livre desses problemas de saúde e possa avançar, progredir, ir em frente na sua vida. Mas atenção, eu vou voltar a lembrar-lhe da garrafa com água. Já está preparada? Ou você vai se disponibilizar a prepará-la, a comprá-la? Você vai trazê-la hoje. E vamos colocar 3 gotas dessa água na sua garrafa com água para você continuar o descarrego espiritual, o descarrego forte na sua casa. Nós vamos explicar como você vai usar essas águas, que nós vamos colocar 3 gotinhas na sua garrafa com água. Uma coisa certa, você vai sair dessa vida de terror para uma vida de realização. Sim, mas tem que haver esforço. Tem que haver sacrifício. Hoje, em todos os centros de ajuda, em Portugal continental, em ilhas por toda a Europa e por todo o mundo, é a reunião da libertação. Estaremos no Cenáculo do Porto, na Rua Egas Muniz, número 485, esquina com a Rua Serpa Pinto. É em frente ao quartel militar da Constituição, às 7h30 da manhã, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 e 6 horas da tarde, como também às 8 horas da noite. Qual o nome da senhora? Maria Júlia. Que motivos trouxeram a senhora até o centro de ajuda? Eu vim por causa da minha filha, que ela tinha uma doença, aos olhos humanos era incurável. Que doença era essa? Psoríase. Ela tinha o corpo todo cheio de feridas, inclusive a parte pior era a cabeça. Que o couro cabeludo dela, se levantasse assim, era só pus. Ela, cheguei a andar com ela em dermatologia, no Hospital São João, mas mesmo o diretor de dermatologia lhe disse, juntavam uns poucos médicos, caso como este nunca viram. Fez exames a tudo, não sabiam de que era aquele resultado. Era um caso
para a medicina impossível de ser resolvido. Além desse problema de psoríase com a sua filha, que outros problemas a senhora tinha? Eu também sofria muito com dores de cabeça, horríveis, durante 8 anos. Eu tive 2 princípios de esgotamento, era medicada em casa, era muito nervosa, era muito medrosa, não era decidida para nada, sentia-me inferior a qualquer pessoa, enfim, tinha vários problemas. Quer dizer, eram problemas de saúde da sua filha, os seus problemas de saúde e problemas espirituais, essas dores de cabeça de 8 anos que a senhora mencionava, eram dores de cabeça constantes, enxaquecas que nós costumamos falar? Sim, o meu marido ia trabalhar e vinha à noite, eu sempre horrível, com essas dores horríveis, não adiantava tomar nada porque nada fazia efeito. Andei em psiquiatria, andei em consultas Magalhães Lemos, o meu marido gastava muito dinheiro, pastor, a ponto do meu marido chegar ao meio do mês e ter que pedir dinheiro adiantado ao patrão. Às custas dos problemas de saúde que vocês carregavam, no caso, a senhora e a sua filha. Quando é que tudo isso mudou? Mudou, pastor, a partir do momento em que eu conheci o centro de ajuda. Bendita a hora que eu entrei nesta casa. Eu entrei por causa da minha filha, mas realmente quem foi curada primeiro fui eu. Graças a Deus. Gradualmente, as dores de cabeça passaram, os sintomas que eu tinha de depressão e tudo isso passou. A minha filha, com a continuação, fiz as reuniões da libertação, também era mal dela, além da saúde. Pouco e pouco, ela, graças a Deus, está curada. Psoríase acabou? Acabou. Graças a Deus. E eu, graças a Deus, hoje estou bem, nunca mais tive dor de cabeça, nunca mais tive problema nenhum, nada. Pastor, eu tenho 62 anos e não tomo um comprimido para nada, nada. Esse problema de depressão, esse medo, essa angústia que a senhora sentia, essas consultas no Magalhães Lemos, consultas com psiquiatras, psicólogos, como é que está tudo isso agora? Isso acabou de vez. Hoje tem saúde? Hoje tem, graças a Deus. As reuniões da saúde restaurada foram importantes nesse processo de cura, nesse processo de restauração para a saúde? Foram sim, pastor, foram, porque me ajudaram muito, eu ouvia, praticava, fazia a minha parte com Deus e graças a Deus. Hoje considero-me uma nova pessoa. Tenho saúde, hoje posso dizer, sou feliz, graças a Deus. Qual o conselho que a senhora tem a todos aqueles que nos assistem agora e que estão doentes, ou como a senhora também tem familiares doentes? Olha, eu aconselho qualquer pessoa que esteja a ouvir este testemunho que venha, não liga ao que dizem lá fora, venham para ver, observar e ver se é verdade ou não. Assim como eu fui curada e transformada, essa pessoa também é, com certeza absoluta. São centenas, milhares e milhões de casos verídicos em todo o mundo de pessoas que recuperaram suas vidas e ajudaram suas famílias também a recuperarem as mesmas, como o caso da senhora Júlia, que recuperou a sua autoestima, o seu bem-estar físico e emocional e ajudou a sua família nessa recuperação. Hoje, elas desfrutam de saúde, de união, de paz, de alegria. A sua filha que era doente, carregava no seu corpo, mais precisamente na sua pele, essa doença, psoríase. Hoje está completamente livre, limpa. Olha só o que tem acontecido. Todos os dias mostramos casos verídicos de pessoas que superaram. E você ainda pensa que não pode? E você ainda pensa que está destinada ao fracasso, está destinado a ser infeliz? Não pense nisso. Não pense contra si. Pense a seu favor, pense de forma positiva. Eu estou fazendo um esforço, faça também você. Nós estamos aqui diariamente para lhe ajudar. Ajude-se também. Porque ainda que eu tente, ainda que eu me esforce, se você não faz a sua parte, como é que vai acontecer a mudança na sua vida? É a sua vida. Automaticamente, a pessoa que tem que se esforçar-se mais, ou a pessoa que tem que fazer mais esforço, agora está correto, é você. Então não fique de braços cruzados. Bem, vamos agora a Rio Tinto, a mais um caso verídico. Desta feita, o Roberto já está preparado com a dona Elsa,
Contigo, Roberto, por favor, fica à vontade. Eu tenho aqui comigo a dona Elsa, que vai nos contar como é que era a vida dela antes de chegar ao centro de ajuda. Dona Elsa, conte-nos, quais eram os problemas que a senhora enfrentou antes de chegar aqui ao centro de ajuda? Os meus problemas eu era muito triste, muito desanimada, eu não tinha paz, eu não tinha motivo para viver. E essa falta de paz, esse desânimo, essa angústia, era provocado por quê? Ora bem, o meu marido era muito ciumento, muito desconfiado. Discutíamos, mas ele era desconfiado. E então eu falava, quando ele me perguntava alguma coisa, eu contava-lhe a verdade, porque como eu era sempre fiel, nunca fui. E ele não se acreditava naquilo que ele dizia. E batia-me. E então eu, como era tão... Além desses problemas econômicos, havia problemas de saúde, como é que era? Era tudo muito triste, eu não tinha nada. Eu vivia numa casota. Era um quarto só em uma cozinha que nem era cozinha. E a saúde? E a saúde também, eu era doente. Eu dava-me desmaios. Eu ouvia o meu marido, carregava comigo, que eu ficava com as pernas metidas para dentro. E eu ouvia o meu marido a rogar-me para eu, que eu nunca mais morria, que nunca mais desaparecia. E aquilo depois ficava-me aqui na cabeça, não é? E então eu era muito triste. Então o meu marido, como era desconfiado, ciumento, aquilo para mim, eu já não tinha mais paz, eu já tentei matar. Tentou o suicídio, de que maneira? Com um veneno. Com triole. E então eu fui para o hospital e depois vim, uma pessoa disse que se eu tivesse morrido, ou se o meu marido fosse preso, que me dava uma coisa. Então, aquilo passou. Dona Elsa, esse sofrimento durou quantos anos aproximadamente? Para aí 30 anos. 30 anos de sofrimento. Miséria, doença, frustrada no casamento, angústia, depressão, falta de paz, desânimo. Quando é que mudou essa situação? Essa situação mudou quando uma sobrinha minha, do meu marido, me falou numa igreja. Do centro de ajuda. Centro de ajuda. E eu disse assim, não é nada. E assim porque lá ora-se o Pai Nosso e pronto. E eu disse assim, pronto, fiquei naquela. Então um dia, ele num sábado, chegou a casa, começou-me a chatear e eu não falava com ele. E a minha sobrinha chamou-me à parede, que a minha casa faz uma parede com a dela, e eu perguntei onde é que ficava o centro. E ela ia-me dizer, e diz assim a minha vizinha, vamos lá todas três, e fomos. Até hoje cá estamos, graças a Deus. Bendita a hora. Bendita a hora. Como é que a senhora foi recebida no centro de ajuda? Foi bem recebida? Foi acompanhada? Fui muito bem recebida. Fui muito bem recebida pelos obreiros, pelos pastores, por toda a gente. O que mudou, dona Elsa? Mudou tudo. A minha vida mudou quando comecei a vir a fazer as correntes de libertação, buscar o Espírito Santo, que é o mais importante, maravilhoso. Começou tudo a mudar. É quando comecei a ver as mudanças em mim. Como é que a dona Elsa hoje? Continua triste, angustiada, depressiva? Não, hoje não tenho nada disso. Quer morrer ainda? Não, hoje não tenho. O marido continua lhe dando cabo da cabeça? Não, é meu amigo. Hoje é seu amigo? É muito meu amigo, ele ajuda-me muito. Dona Elsa, nós sabemos que tem pessoas agora nos assistindo e elas vivem hoje o inferno que um dia a senhora viveu. Qual o conselho que a senhora tem a dar para essas pessoas? Bem, eu digo às pessoas que deixem o orgulho para trás, que venham buscar, que venham ver, façam como eu fiz, eu vim ver e fiquei. Porque eu senti-me bem aqui e sinto-me aqui muito bem e aqui é que eu encontrei a paz, porque se não fosse aqui eu já tinha desaparecido. Olha só, olha a palavra dela, se não fosse o centro de ajuda, ela já tinha desaparecido. Faça como fez a dona Elsa. Se você diz, Roberto, olha, eu estou vivendo um inferno de vida, o que eu faço para sair desse inferno? Faça como fez a dona Elsa, venha ao centro de ajuda. Eu, Roberto Azevedo, sou responsável aqui no Rio Tinto, como ajudei a ela, como tenho ajudado a milhares de pessoas, eu também vou ajudar você. O centro de ajuda está localizado na Avenida Fernão Magalhães, 306,
traseiras. Se você vier, você vai encontrar a dona Elsa e poderá verificar se aconteceu ou não. Dona Elsa, muito obrigado. Até a próxima. Coisas maiores Deus fará na sua vida. Amém, obrigado. Tá aí. Obrigado, Roberto. Obrigado também à senhora Elsa por compartilhar conosco o seu exemplo de superação. A senhora encontrou a felicidade. Há pessoas que ainda não encontraram. E olha, tem buscado. Há pessoas que têm tentado, mas como se costuma dizer, nem de binóculo conseguem ver a sua felicidade, a sua realização amorosa, sentimental, matrimonial, a sua saúde. Pessoas que tentam e buscam, mas não encontram. E por quê? Porque a tentativa não é nada mais do que algo que pode dar errado. E se eu sei que algo pode dar certo, mas também dar errado, eu não coloco todas as minhas forças. Você tem que parar de tentar e começar a acertar. E é o que vai acontecer neste domingo no Centro de Ajuda. Nós vamos fazer o uso do óleo consagrado no Templo do Deus Vivo, no passado dia 19 de julho. Nós vamos fazer uso para a sua vida amorosa, para o seu matrimônio, para a sua vida sentimental, para que você encontre o amor verdadeiro, para que você não tenha mais que ficar buscando, mas que você venha acertar de uma vez por todas, amar e ser amada. Domingo, às 7h30 da manhã, como também às 9h30 da manhã, no Cenáculo do Porto, na Rua Egas Muniz, número 485, esquina com a Rua Serpa Pinto, em frente ao quartel militar da Constituição. E eu quero lembrar que você deve trazer um pão. Traga um pão. Para que esse pão? No domingo, no Cenáculo do Porto, eu vou explicar o porquê do pão. Uma coisa já lhe posso dizer. Cristo, ele afirmou, eu sou o pão da vida. Ah, e não é para comer não. Não é para comer. Traga o pão embrulhado, de uma forma higiênica, por favor. Não traga assim de mãos a abanar. Traga o pão, nem pequenino, nem muito grande, médio. Eu vou explicar o que você vai fazer. É para si e para a sua família. E não é para comer, não é para ingerir. É algo muito forte que nós vamos fazer e você vai aprender a levar para dentro da sua casa o que é bom e não o que é mal. Qualquer informação que você precise, nós temos à sua inteira disposição o nosso website, nossa página oficial, centrodeajuda.pt.